palmas para a Cristina, que aceitou preparar, leu todo o livro e vai passar para nós o livro da chama. Bom dia, gente. Eu vim trazer um pouquinho para vocês umas informações sobre essa devoção tão maravilhosa que eu descobri, que é a chama do amor do Imaculado Coração de Maria. Como eu trabalho com a área de saúde, depois de ler todo o diário espiritual, de ler as mensagens de Jesus e Maria, o que ficou para mim é que Nossa Senhora e Nosso Senhor, como médicos perfeitos da nossa alma, eles veem como que está a alma de cada um de nós, da humanidade inteira, e eles vêm até nós para oferecer um remédio para que todos nós nos salvemos. Se a gente tiver que resumir em poucas palavras toda essa obra da chama do amor do coração de Maria, eu diria que é a salvação das almas e a preparação do mundo novo prometido por Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a mensageira. Não tem muita coisa sobre ela, mas Deus quis assim, que ela ficasse no escondimento. Ela nasceu na Hungria e se chama Elisabeth Kindelmann. Ela nasceu em 1913 e de uma vida muito sofrida, uma família muito pobre. Ela era caçula de 13 irmãos. E com 4 para 5 anos ela fica órfã de pai. Com 6 anos ela perde 7 irmãos na gripe espanhola, 2 por difteria e mais tarde ela perderia mais irmão. E aos 11 anos ela fica órfã de mãe. Então, com 11 anos, ela já estava praticamente sozinha, sem a família. Ela, então, inicia a luta pela sobrevivência e, com 15 anos, ela resolve entrar para a vida religiosa. E ela é recusada em 2 conventos. No segundo convento, ela apela para a superiora. E tem uma coisa linda aqui que aconteceu com ela, gente. Quando ela vai conversar com a superiora, pedindo para que seja aceita, a superiora, então, leva ela para a capela e entra em profunda oração para ouvir a vontade de Deus. E depois de um longo tempo de oração, a superiora procura ela e fala assim: minha filhinha, essa não é a vontade de Deus para você, mas Ele tem uma grande missão para você, que Ele espera que você possa aceitar com amor e dedicação. Ela fica muito surpresa, fica muito triste, mas continua a vida dela. E com 16 anos, tudo muda na vida, porque ela entra para o coral da paróquia Cristo Rei. E hoje é dia de Cristo Rei, né? Então, ela entra para a paróquia de Cristo Rei para ser soprano no coral e ela conhece um tenor chamado Sr. Kindelmann. Ele se apaixona por ela, pede ela em casamento e, então, um ano depois, eles se casam. Ela se casa com 17 anos e tem 6 filhos. Mas, logo depois, o marido morre e deixa ela viúva com 6 filhos pequenos. Então, ela se vê numa situação dificílima e começa a luta pela sobrevivência da família. Foi uma época muito difícil, de domínio comunista na Hungria. Ela consegue um emprego de garçonete, mas, infelizmente, eles descobrem que ela tem uma imagem da Santíssima Virgem na casa dela. Então, ela é demitida e começa a procurar bicos de trabalho para poder manter a família. Chegam a passar fome. Mas é nessa hora que ela já era carmelita da Ordem Terceira do Carmo, muito devota, de vida de oração. E ela, então, com essa luta pela sobrevivência, ela começa a arrefecer na fé. Ela vai perdendo a devoção, ela vai fazendo todos os compromissos que ela tinha com Deus de uma forma mecânica, sem sentimento, e ela, então, passa a passar pela noite escura da fé.
É um tempo de aridez que ela não consegue consolo com Deus de forma nenhuma. E essas preocupações de sobrevivência, de viuvez, né, com a fome que os filhos estavam passando, tomaram conta e foram acabando com a vida espiritual dela. E eu fiquei pensando tantas vezes como acontece com a gente, né, gente? Quantas vezes a gente fica tão preocupado, e é certo que tenha alguma preocupação, mas quantas vezes a gente deixa isso tomar conta da nossa vida espiritual, né? Então, com ela aconteceu isso também. E isso se deu de 1958 a 1961. Mas em 61 ela recebeu uma grande graça. E ela conta para nós o seguinte, que morreu um grande amigo da Ordem Terceira do Carmo, que ela chama carinhosamente de Senhor B. E ela, na hora que ela chega no velório, que ela vê o corpo do Senhor B, internamente ela pensa, ele agora está bem, porque ele era um autêntico carmelita, um santo. E eu também vou para o céu? E dá um desespero na alma dela, e ela começa a chorar compulsivamente. E ela recebe a primeira graça. Ela ouve o Senhor B falando com ela, não chores, minha filha, volte ao Carmelo. Então, nesse momento, ela tem uma paz no espírito, mas quando ela sai do velório, ela já começa com os tormentos espirituais novamente. No dia seguinte, a festa do Carmo, de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho, ela vai, ela participa, ela se confessa, mas ela não sente que ela está arrependida. Ela vai insistindo, ela vai à igreja, ela fica, mas sem nenhum fervor. E o Senhor B torna a falar com ela. Vai, minha filha, ajoelha-se aos pés da Santíssima Virgem. Então ela sai da igreja, ela fica o dia inteirinho na igreja. No dia seguinte, ela lembrando daquela piedade que o Senhor B tinha, ela resolve ir numa capela. Essa capela fica muito pertinho da casa dela. E ela ia muitas vezes fazer adoração com o Senhor B. Na hora que ela chega nessa capela, neste dia, ela fala uma coisa muito linda, que ela recebe as graças que o Senhor dá para aquelas almas fracas que ainda podem se curar. E ali aos pés de Nossa Senhora, ela começa a clamar, minha mãezinha, não me deixa que eu seja infiel, não me abandone. E durante toda a Santa Missa na capela, ela fica pedindo a Deus. Ela, neste momento, ela recebe o dom do arrependimento dos pecados. E ela começa a pedir a Deus, meu Jesus, por favor, me perdoa, me perdoa. E nesse momento, então, ela começa a ter uma tentação terrível. Satanás vem e diz para ela, mas você acha mesmo que ele pode te salvar? Você acha mesmo que ele tem esse poder? E imediatamente ela começa a ficar num sofrimento de alma enorme. E o que acontece? Ela tem uma visão. Essa visão que ela tem é da face de Cristo sofredora. E ela ouve Jesus falando para ela, minha filha, vê a minha face sofredora, vê o que eu sofri por ti, vê o que eu sofri, os terríveis tormentos que eu sofri, para que você se salvasse e que todo mundo possa se salvar. Vem e crê em mim. Nesse momento, então, ela pede a Jesus, Jesus, por favor, me acorrente os meus pés aos seus, para que nada possa me separar de você. E Jesus, então, fala para ela, minha filha, renuncia-te a ti mesma. Você está muito preocupada com as coisas do mundo. Você está muito distraída. Renuncia-te a si mesma. Mas eu não te peço que... Eu não te obrigo. Eu vou ouvir a sua liberdade. É só se você quiser. Elizabeth fica muito angustiada porque ela fala, Senhor, eu quero, mas eu não sei se eu consigo. Eu sou fraca. E aí Jesus fala uma coisa que durante o diário ele vem falar várias vezes. A importância do desejo. E ele diz para ela assim, minha filhinha, eu desejo somente que você queira com todo o seu coração. Deseje a renúncia de si mesmo. O resto entrega a mim, que eu mesmo vou cuidar. E então acontece isso. Ela começa a pedir a Deus que ajude ela a renunciar a si mesma.
E é bonito porque ela põe data. Ela fala que finalmente, no dia 10 de fevereiro de 62, no ano seguinte, ela finalmente consegue fazer a renúncia de si mesma, né? E, a partir daí, Jesus ordena que ela comece a escrever tudo o que ela tinha passado e tudo o que aconteceria com ela, que é o diário espiritual. Então, a primeira coisa, quando a gente os grandes santos são escolhidos para a missão, qual que é a pergunta, gente? Por que eu? Né? E ela pergunta, meu Deus, mas eu não sou ninguém, por que eu? Ela que tinha só o primário, né? Por que você não encontra uma pessoa mais preparada para essa missão? E Nossa Senhora vem falar, tu és a menor, a mais ignorante, e a alma com menos méritos de todas as que eu já escolhi para transmitir as minhas graças. Foi só assim que eu entendi por que o Padre Oscar me pediu para vir falar sobre isso. Então, Nossa Senhora, depois ela vai completar porque ela. E eu achei, quem é mãe aqui? Levanta a mão para eu ver. Olha que coisa mais linda que Nossa Senhora vem falar para ela. Eu te escolhi porque você também é mãe de uma família numerosa. E você conhece todos os sofrimentos e problemas de uma família através dos seus filhos. Só uma mãe é capaz de compartilhar comigo verdadeiramente a minha dor pela perda de tantos filhos. Nós que somos mães, os pais também, né? Mas nós, mães, sabemos a dor da perda de um filho, né? Quando você, não só a perda, mas quando você vê que o filho está indo para o caminho errado. Então, Nossa Senhora, ela vem falar para uma mãe de muitos filhos, de uma família numerosa, e que tinha muitos problemas com os filhos também. Gente, a partir daí, é uma coisa tão maravilhosa, porque Jesus e Nossa Senhora pegam na mão da Elizabeth e vão começando a dar o remédio. Mas como, às vezes, para algumas doenças, não é possível que a gente dê um remédio todo de uma vez. Então, eles vão dando o remédio aos poucos, ele vai curando a alma dela aos poucos, para que ela pudesse fazer essa missão. Olha que coisa mais linda. Eles começam a ensinar o sinal da cruz. E Jesus fala da tristeza do coração que ele tem, quando as pessoas fazem o sinal da cruz assim, mecanicamente. Quem já fez assim alguma vez na vida? Eu já. Muitas vezes. Então, Jesus vem e fala que dá muita tristeza para ele, porque a gente não está fazendo com o coração. Então, ele pede, faça com o coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pensando em cada uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade, honrando cada uma. Ele ensina a fazer as 5 vezes o sinal da cruz, como o padre já falou, em honra às 5 chagas que ele sofreu. Ele também ensina que em cada batida do nosso coração, a gente faça um pedido de perdão pelo arrependimento dos nossos pecados. E ele pede que a gente peça a graça do arrependimento perfeito dos nossos pecados. Ele ensina a fazer adoração. Ele fala assim, quando você for fazer adoração, diz e repete, meu adorado Jesus. E vai repetindo, meu adorado Jesus. Com todo o seu coração, você pede o arrependimento dos seus pecados. O horror aos pecados que você fez. E com isso você vai receber muitas graças. Ele também fala da genuflexão, porque ele fala da tristeza que ele fica quando ele está ali te esperando, ele está te esperando há muito tempo. E aí a gente chega e faz assim e pronto. E ele fala, gente, eu estou ali, eu estou na sua frente, eu estou te esperando. Então façam a genuflexão com amor e reverência. É o seu Deus que está ali te esperando. Isso também serviu para mim. E ele pede que a gente ofereça, ele pede a ela, mas também para nós, que a gente ofereça o nosso trabalho do dia a dia, seja ele qual for. Ele fala que nenhum trabalho é indigno.
E nenhum trabalho é pequeno para Ele, mesmo que for lavar um banheiro. Que o que vale é o amor que a gente põe e a finalidade. Que a gente faça o nosso trabalho cotidiano, o nosso trabalho ordinário, para a glória de Deus. E com isso a gente vai receber muitas graças e vai ajudar a cegar Satanás. Se a gente fizer isso, a gente impede que Satanás possa agir naquele momento que a gente está oferecendo. Ele também pede que a gente ofereça os pequenos sacrifícios do dia. Por exemplo, chegar cansada do trabalho, ainda ter que fazer almoço, dar carinho e conforto para os filhos, para a família, às vezes custa. E ele pede, ofereça esse sacrifício de fazer com alegria, com amor, pelas almas do purgatório. Oferece pela salvação de todas as almas, né? E Jesus também deu a ela o dom, a graça, na verdade, de ver todas as vezes, algumas vezes que ela tinha ofendido a ele, né? Por exemplo, passar pela capela sem ao menos cumprimentar, e ele falou, eu estou aqui, você despediu de todo mundo, não despediu de mim, né? Então ele vai falando coisas que servem tanto para nós, e ele fala, eu estou falando para você, mas é para todos, diga a todos. E assim ele vai preparando o nosso coração para receber também. Ele preparou o coração dela para receber a chama de amor e prepara o nosso também. Então, no dia 13 de abril de 1962, Nossa Senhora, então, vai oferecer a missão para Elizabeth. E Elizabeth vê Nossa Senhora chorando e soluçando, e ela pede, filha, ajudai-me a salvar as almas. Então ela vai falar que ela deposita nas mãos da Elizabeth um raio de luz, que é a chama de amor do coração dela. E que ela olha para nós do céu com o coração muito aflito. E que ela entrega essa chama de amor para a gente transmitir para pelo menos uma pessoa. Que ela vai inflamar o nosso coração de amor e com isso ela vai fazer grandes milagres, tanto em nós como em nossas famílias. E que quando, acendendo esse coração, acendendo essa chama na nossa vida, no nosso coração, na nossa família, a gente vai propagando de coração em coração, até que a gente faça um grande incêndio na terra inteira. E a luz desse incêndio vai cegar Satanás, e ele não vai poder fazer nada contra as almas. E ela fala que a chama de amor é o fogo do amor da união. Né? Então, ela fala que ela alcançou essa graça ao Pai pelos méritos das 5 chagas do seu divino Filho. E de onde deve sair a chama de amor? Ela fala que deve partir do Carmelo, porque os carmelitas são os que são mais chamados a honrá-la. Então, ela fala, filha, leva 2 velas ao Carmelo, e acende a sua, e com a sua acende a outra vela e entrega ao padre. É um padre que ela chama de Padre X. Esse padre ele vai ser responsável por transmitir essa chama aos sacerdotes. Ela escolhe 12 sacerdotes na Hungria que devem iniciar o trabalho em 12 templos a ela dedicados. Ao mesmo tempo, eles devem começar essa devoção ao mesmo tempo nesses 12 templos. Então, ela fala, preparai as vossas almas para receber. Então, tudo isso é um preparo que ela fez para a alma, para a nossa alma receber esse dom da chama do amor do coração dela. E ela não pede uma festa especial para a chama de amor. Ela pede que seja comemorada no dia da festa de Nossa Senhora da Candelária, que é dia 2 de fevereiro. Então, ela pede que neste dia, que é Nossa Senhora da Luz, né? Nossa Senhora da Candelária, Nossa Senhora da Luz. Que nesse dia, nas igrejas, se faça uma procissão e a transmissão da chama do amor. E aí ela pede para Nossa Senhora, minha mãezinha, por favor, faz um grande milagre, porque aí todo mundo vai acreditar, ninguém vai acreditar em mim. E Nossa Senhora fala, não, eu não vou fazer um grande milagre, porque eu já fiz e não acreditaram.
Em Fátima, eu pedi para que fizessem as devoções dos 5 primeiros sábados. E quantos foram os que me ouviram? O meu milagre agora vai ser nos corações de cada uma das pessoas, na união das famílias, e vai ser no coração de cada família. Então, Nossa Senhora e Jesus continuam a dar esse remédio para a alma, vão curando a alma dela. E é tão bonito, gente, porque mesmo em 1962, Jesus cria um planejamento semanal de oração para ela. Olha que coisa mais linda, e é para nós também. Então, nas segundas-feiras, ele pede que nós rezemos pelas almas do purgatório, principalmente as almas sacerdotais. Ele pede, na terça-feira, que nós façamos oração pelas famílias, pelas nossas famílias e do mundo inteiro. Na quarta-feira, ele pede que a gente reze pelas vocações sacerdotais. Na quinta, ele pede reparação ao Santíssimo Sacramento. Na sexta, ele pede que a gente medite sobre a paixão. E no sábado, que a gente honre Nossa Senhora. Nos domingos ele não pediu nada, mas mais para frente no diário, Nossa Senhora vai pedir a ela: minha filha, eu gostaria que você oferecesse as santas missas de domingo pela juventude, tão atacada por Satanás. Então, gente, vamos aproveitar, e hoje é domingo, vamos começar com esse pedido de Nossa Senhora, vamos começar oferecendo a Santa Missa pela juventude, que está tão atacada por Satanás. Especialmente a juventude que a gente tem dentro de casa, os nossos filhos, os nossos netos. Como que é isso? Na segunda-feira, Jesus pede que a gente faça um jejum a pão e água. E ele promete que toda vez que a gente fizer o jejum a pão e água na segunda-feira, ele vai livrar uma alma sacerdotal do purgatório. E ele fala que os fiéis e as almas consagradas que fizerem com persistência esse jejum das segundas-feiras, com essa intenção, que quando a gente morrer, nós vamos ter a graça da nossa alma ser liberta até 8 dias depois da nossa morte. Olha que graça, gente, que a gente não pode desperdiçar. Na terça-feira, ele pede que a gente ore pelas famílias. Ele pede que a gente faça comunhão espiritual por cada um dos membros das nossas famílias. E ele pede também que a gente consagre cada um a Nossa Senhora, porque ela vai marcar cada um e vai manter sob sua proteção. E durante todo o dia, que a gente lembrar, a gente fala: meu Deus, eu estou te consagrando esse meu filho, eu estou te consagrando o meu marido, para que ela proteja a nossa família. E ele fala que a gente tem que ser muito responsável uns com os outros na nossa família, que nós somos sim canal de graça e salvação para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos esposos. Ele pediu na quarta-feira que a gente reze especialmente pelos jovens que sentem no coração o chamado de Deus para a vida religiosa, mas que estão com dificuldade de aceitar, e que a nossa oração pode fortificar eles e pode dar coragem para que eles deem esse passo. E também pelos sacerdotes que já são vocacionados, né? Na quinta-feira, ele pede para a gente fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. E ele também pede que a gente faça uma meditação profunda da agonia dele no Horto das Oliveiras, quando ele viu o pecado de cada um de nós e se ofereceu no nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. Na sexta-feira, ele pede que na hora que a gente acorde, que a gente imediatamente comece a pensar como foi o tormento da noite dele de quinta para sexta. E o que ainda esperava por ele na sexta-feira de sofrimentos. Ele pede que durante o nosso trabalho da manhã, a gente vá lembrando da via crucis, da via dolorosa que ele passou. E ele pede que de meio-dia às 3 horas da tarde, a gente faça uma oração pelas santas chagas, pelas 5 santas chagas dele.
e que nosso jejum de sexta-feira, ele deve ser feito até a hora que ele foi retirado da cruz, que foi às 18 horas. E no sábado ele faz um pedido especial de venerar a Nossa Senhora com muito amor e com muita delicadeza, e ele pede que a gente peça aos sacerdotes que estão agonizantes para que eles tenham boa morte, isso no sábado. Nossa Senhora depois ela vem falar de uma graça que ela vai dar para as famílias, é uma graça especial. Porque Jesus fala que quinta e sexta-feira são dias de grande derramamento de graça. Mas Nossa Senhora promete que as famílias que fizerem uma hora santa reparadora nas quintas e sextas-feiras, ela vai acumular de graças. E o que é isso? 2 ou 3 pessoas da mesma família se reúnam, comecem com o sinal da cruz, como ele ensinou, depois façam uma leitura espiritual, pode ser um trecho da Bíblia, depois façam uma oração ou rezem um terço, e depois termina com o sinal da cruz. As famílias que fizerem isso, perseverantemente, quando um dos membros da família falecer, ela promete que se um dos membros da família fizer um jejum rigoroso a pão e água, esse membro da família que faleceu vai ser liberto do purgatório em 8 dias. Então, gente, são muitas graças que ela está dando. Essa é a chama do amor do coração dela que está derramando todas essas graças para nós. Jesus ensina também a oração da unidade, que o Padre Oscar já ensinou, que é a troca de corações, é a gente sentir como ele sente, a gente vê as coisas como ele vê o irmão como ele vê, né? E ele ensina também, nos momentos de tentação, nos momentos de fraqueza durante o dia, que a gente reze essa oração: adorável Jesus, não permita que o demônio encontre lugar algum em minha alma. Recebe-me, meu Senhor e meu bom Deus. Então, ele fala para a gente fazer essa oração todas as vezes durante o dia que a gente estiver fraquejando na fé. E é bonitinho que essa Ave Maria que nós rezamos agora anteriormente, ela foi ensinada por Nossa Senhora no dia 13 de outubro de 1962. É um paralelo com Fátima, né? Que foi o dia do milagre do sol. Então, ela promete, como o padre já ensinou, que durante o ano, se a gente rezar 3 Ave-Marias com a súplica ardente, a chama do amor do coração de Nossa Senhora, que ele vai libertar uma alma do purgatório. Mas, excepcionalmente, no mês de novembro, que é o mês que a gente está, a gente consegue, com uma Ave-Maria, libertar 10 almas do purgatório. É muita graça, né, gente? Mas, durante todo esse tempo, Elizabeth, então, ela tem muitos tormentos, ela é muito tentada pelo maligno, e ela fala que ela tem uma sensação de ser esmagada por 2 forças, uma que impele e outra que detém. Então, Nosso Senhor fala que ela deve sempre chamar Nossa Senhora para ajudar. São muitas mensagens, são muitas. De 1962 até 1981. Eu trouxe aqui os principais tópicos, vou falar rapidamente porque a gente tem pouco tempo. Sobre o estado de graça santificante, Jesus pede para que a gente sempre fique em estado de graça. E que se por acaso a gente perder o estado de graça, cometendo um pecado mortal, que a gente se apresse a voltar para Ele pela confissão. Ele também ensina sobre a soberba e vaidade. Isso parece que eles já sabiam das mídias sociais, né, gente? Ele fala que nada que vale do mundo vale para ele. Então, que a gente não procure chamar atenção para a gente mesmo. Que a gente não procure ser maior do que a gente é e nem mais importante do que a gente é. Ela lembra o tempo todo a Elizabeth que não é ela que está falando, que ela é só um instrumento, para que ela não tenha essa vaidade.
Sobre os agonizantes, Nossa Senhora fala que a chama de amor vai se derramar com muita abundância se nós fizermos a oração de vigília pelos agonizantes. Então ela diz o seguinte, que com a nossa oração vai terminar a terrível luta das almas agonizantes com Satanás na hora da morte. Então, gente, a gente sabe que nessa hora da agonia, a gente vai travar uma grande luta com Satanás. Não é à toa que Nossa Senhora, na Ave Maria, ela pede agora, a intercessão dela agora e na hora da nossa morte. Né? Então, com a nossa oração, a gente vai conseguir fazer os agonizantes se salvarem. Sobre a família, eles falam uma coisa maravilhosa. Jesus fala que a família, o santuário familiar é onde a gente deve partir para as lutas da vida, a importância da família e a missão das mães e dos pais. Olha o que ele fala, que é necessário que as mães expandam o amor para os filhos, até mesmo depois que eles saem de casa para constituir uma família. É importantíssimo que a gente siga os nossos filhos sempre, igual Nossa Senhora acompanhou Jesus, com oração, sacrifícios e penitências, e com muito amor. E ele fala, minha mãe sempre me acompanhou, com amor, oração e sacrifícios. Então, ele pede que esse é o nosso dever como mãe. Até a nossa morte, a gente está fazendo esse movimento e que ele vai abençoar muito esse nosso ato. Também ele diz que nada comparável ao derramamento de graças da chama de amor aconteceu na terra desde que ele se encarnou, que é o maior derramamento de graças que já aconteceu na terra desde que ele se encarnou. E que cada família é um santuário. E que Nossa Senhora quer que esse santuário, que está sendo tão atacado por Satanás, ele seja protegido com a proteção materna dela. E Jesus fala sobre a missão das mães. Olha só, mães. O trabalho de vocês não é de menor dignidade do que os trabalhos das pessoas de vida sacerdotal. Entendam a sublime missão que dei a vocês. Vocês têm um trabalho de muita responsabilidade, tenham consciência de que a salvação de muitas almas dependem de vocês. E ontem, quando eu estava assistindo a Santa Missa, pela internet, eu vi quantos e quantos pedidos pelos filhos, pelas famílias, né? Provavelmente de mãezinhas. E então eu trouxe para vocês uma parte linda que fala sobre a morte dos filhos. E Nossa Senhora promete que quando, se Deus quiser, e a gente tiver a oportunidade, a gente estiver no céu, e a gente contemplar a morte de um filho, a gente vai poder ver e permanecer com ele. Ela fala que eles vão sentir a nossa mão maternal acariciando e socorrendo nesse momento da morte deles. E ela também fala que eles vão sentir e vão ver todos os méritos que as mães passaram durante toda a vida com as orações e os sacrifícios pela salvação da alma deles. E por isso ela vai derramar as graças e não vão deixar que os filhos se percam. Olha que lindo, gente. E eles vão ver então o que hoje os nossos filhos não apreciam das nossas devoções, eles então vão ver os méritos de todos esses nossos sacrifícios. Pelos sacerdotes, é muita mensagem de admoestação aos sacerdotes e às almas consagradas. Eu vou trazer para vocês resumidamente, porque a gente não tem tempo. Olha o que Jesus falou em 1962. Antes que cheguem os tempos difíceis, preparem-se com renovado empenho e decisão firme a vocação para a qual lhes chamei. Não vivam na ociosidade e na indiferença, porque já está se preparando a grande tempestade.
e as rajadas arrastarão os indiferentes entregues à indolência. Frente a isso, somente vão sobreviver as verdadeiras vocações sacerdotais. Muitas serão varridas. O grande perigo que está agora contra vocês vai se pôr em marcha breve. Levem as minhas palavras de advertência a todos. Isso ele fala para os sacerdotes. Ele também pede que nenhum sacerdote deixe de encomendar almas a Nossa Senhora e que não deixe de fazer nenhuma homilia exortando a devoção a Nossa Senhora. Jesus fala que se os sacerdotes não falarem do perdão e da misericórdia, que as almas que não foram contempladas, que estavam sob a proteção desse sacerdote, que elas vão cobrar isso deles. E ele fala uma coisa linda, que já está se preparando o mundo novo, o mundo que Deus nos prometeu. E esse mundo vai ter o sorriso da minha mãe. O sorriso da minha mãe vai irradiar pelo mundo inteiro. Graças a Deus, né, gente? E, por fim, eu gostaria de ler uma mensagem aos sacerdotes que eu acho que é muito importante. Jesus fala que quando tem um incêndio, o que a gente faz? Todo mundo corre para apagar o incêndio para o dano ser o menor possível, não é? Então, olha o que ele vem falar para a gente. Mas o incêndio de Satanás, vocês não estão se esforçando para apagar. Ele está falando para os sacerdotes. Estão deixando que a chama do inferno faça a sua destruição na terra. Ai daqueles que olham com covardia, daqueles que são os responsáveis. Vocês fecham os olhos e deixam que as almas continuem se condenando. Vocês, minhas almas escolhidas, puderam me conhecer e sabem bem da minha benevolência e da minha misericórdia, mas também sabem da minha severidade, e ela vai se pronunciar em vocês no fogo do inferno, se vocês se afastarem de mim. As suas mãos não trabalham comigo, as suas mãos dispersam. Ó, vocês, realmente infelizes, almas a mim consagradas, dentro de si mesmas, entrem e convertam-se. Ainda há tempo, não permitam que a indiferença se apodere de vocês. Eis a raiz de todo o mal que se introduz nas suas almas. Expulsem esse grande pecado da indiferença. Satanás levanta barricadas nas suas almas para que não deixem passar a luz divina. E sem essa vivificante luz, vocês estão sofrendo e se torturando sob o peso da indiferença. E aí ele pede, fala assim, não é possível que todas as vezes que eu tenho chamado, vocês não estão escutando. E ele pede aos sacerdotes que orem e se ajuntem em 2 ou 3. E aí eles empreendam a luta contra o príncipe das trevas e sua força devastadora. E ele pede, não fiquem parados, apenas confiem em mim, tenham coragem. Ele fala que o grande problema é que não há confiança, os sacerdotes perderam a confiança, não entregam mais para ele. Sobre o novo Pentecostes, Jesus vem falar. Ele falou que o tempo da graça e do Espírito de amor vai ser muito parecido com o primeiro Pentecostes e vai acontecer no mundo inteiro, que ele vai inundar a face da terra com o Espírito Santo, que vai ser um grande milagre. Nossa Senhora também fala que vai renovar a terra, que a terra vai sofrer tremores terríveis. Nossa Senhora fala que a terra se encontra como a natureza antes da tempestade ou como um vulcão que entra em atividade e solta destruição para todo lado, mas que depois disso ela vai, como o belo raio da aurora, ela vai cegar Satanás e ela vai libertar a humanidade da lava pecadora e fumegante do ódio, né? Então ela fala que a chama do amor ela vai para o mundo inteiro e que ela quer cobrir para todos, né? Que é essa chama de amor dela.
Tem uma coisa interessante, que em 1969, Elizabeth, muito torturada, ela resolve, então, pôr fogo e queimar tudo. E na hora que ela vai fazer isso, ela põe no colo, liga o incinerador, e na hora que ela começa a rasgar as mensagens, o que acontece? A mão dela fica paralisada e ela cai desfalecida. Então, ela vê que isso é um sinal que não é para ela fazer isso. Isso foi em 1969. E Jesus e Maria deram 4 grandes ensinamentos em 75, gente. O primeiro grande ensinamento que ele deu sobre os bens materiais. O que ele fala? Nossa Senhora fala: há muitas pessoas, até de boa vontade, mas que têm obsessão pelos bens materiais. E os bens materiais ofuscam a alma dessas pessoas e fazem como se fosse uma parede entre Deus e a alma. Então, eles não são capazes, mesmo os que fazem as maiores penitências, se eles têm esse apego material, eles não são capazes de receber as graças que eles pedem. Quanto às esmolas, que é o segundo grande ensinamento, ela pede que, se alguém fizer uma oferta, para fazer de tal maneira que ninguém saiba, para que o nosso nome não fique eternizado, para que todo mundo veja a nossa glória. Ela pede que a gente faça em silêncio, porque assim o nosso Pai que está no céu vai nos recompensar. Em relação às inspirações, ela pede que a gente apele para a chama de amor, porque quando a gente apela para a chama de amor, Jesus vai nos clarear a inteligência para que a gente possa tomar as decisões acertadas da nossa vida. E ela pede o último ensinamento, que é o quarto, que é amar a Deus. Ela fala que quanto mais a gente amar a Deus, mais o mundo vai escapar do pecado e dos castigos. Amem, amem muito a Deus. E as últimas mensagens, gente. Nossa Senhora pede reiteradamente que o clero, as almas consagradas e nós fiéis, que nós façamos esse jejum de segunda-feira, para que a gente liberte as almas do purgatório, principalmente as almas sacerdotais. E ela dá uma grande graça aqui nesse dia também, em 80. Se os sacerdotes fizerem esse jejum, durante as missas da semana, quando eles estiverem fazendo a consagração, eles vão libertar uma multidão de almas do purgatório. E se nós fiéis e as almas consagradas que fizermos esse jejum, no momento da segunda-feira, no momento das santas missas dessa semana, nós também vamos conseguir libertar uma multidão de almas do purgatório. E os últimos pedidos de Jesus e Maria aconteceram em 1981. Jesus pede que em todas as paróquias se organizem com entusiasmo e vontade grupos de oração reparadora. E ele pede, igual o Padre Oscar fez aqui, que a gente faça a bênção de todas as pessoas que a gente encontrar, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssima Virgem, em março de 1981, foi a última mensagem que tem no Diário Espiritual. Ela pede com urgência a restauração da Ordem Terceira do Carmo em todo o mundo, porque ela fala que o mundo precisa de almas dedicadas à oração. E Jesus fala que a chama do amor do coração imaculado de Maria é para nós, hoje, nos nossos tempos, o que a arca foi para Noé, ou seja, a nossa salvação. Elizabeth, então, ela, depois de uma longa doença que ela padeceu com muita paciência e oferecendo pelas almas do purgatório, ela então veio a falecer em 1985. O movimento da Chama de Amor hoje já está em mais de 70 países e no Brasil ela veio na década de 80, através de São Paulo e do Rio Grande do Sul. São atualmente 6 santuários que existem no Brasil. O primeiro foi fundado em 98, em São Paulo. E tem o Imprimatur, que é uma permissão concedida pelas autoridades da igreja para que seja
impresso e difundido. Gente, eu, infelizmente, tinha muitas mensagens, é maravilhoso. Eu peço que, se vocês puderem, leiam esse livro. Tem aí, Padre Oscar? Se vocês tiverem possibilidade de ler esse livro, na internet eu consegui pegar o diário espiritual dela, na íntegra. Vale muito a pena, porque o livro é bom, mas ele é um resumo. É transformador. Então, se vocês puderem ler, tem em PDF, façam essa leitura, eu tenho certeza que a alma de vocês vai ser tocada. Eu queria agradecer, e era isso que eu tinha para contar para vocês. Muito obrigada.